Olá, eu sou Jorge Figueiredo e estou aqui mais uma vez para continuar a comentar o livro Boa Nova, de autoria espiritual de Humberto de Campos e a psicografia de Chico Xavier. Hoje, o capítulo 8, o título Bom Ânimo. Eu gosto muito do livro Boa Nova porque, além de trazer histórias do Evangelho, de elucidar vários pontos, ele fala de discípulos que o Novo Testamento não comenta muito. Esse capítulo, por exemplo, ele vai falar de um diálogo entre o Cristo e Bartolomeu. Diz que Bartolomeu nasceu em Caná da Galileia e que estava residindo em Dalmanuta quando conheceu Jesus. E conta a história de Bartolomeu, que apesar de conviver com Cristo, de fazer todos os esforços para acompanhar o Mestre na tarefa divina que ele tinha, ele era um homem triste, ele era um homem acabrunhado. Em determinado momento, é evidente que o Cristo percebe essa tristeza e no momento, numa possibilidade de diálogo a sós com Bartolomeu, ele vai conversar com Bartolomeu para esclarecer a Bartolomeu, para poder levar o consolo da palavra a Bartolomeu. E Humberto de Campos narra assim, mais ou menos, a angústia de Bartolomeu, que diz que ele não saberia explicar ao Cristo as verdadeiras razões dessas tristezas que amarguravam o seu coração. Mas ele fala que ele só sabia dizer que o Evangelho o enchia de esperanças para um reino de luz. Mas ele ficava muito triste porque ele estava vendo que na terra, que no caminho que ele percorria, o mal se fazia muito presente. O mal estava, sabe? Então a tristeza dele vinha exatamente da vivência, da participação nos ambientes onde o mal ainda estava muito forte. Mudou alguma coisa hoje? Será que hoje o mal ainda não prevalece muito nas nossas relações diárias? Será que nós ainda temos a capacidade, como Bartolomeu teve, de nos entristecermos com o mal e irmos nos aconselhar com Jesus? Já fica a primeira reflexão para a gente pensar, porque às vezes as pressões da sociedade elas vão se colocando no dia a dia e a gente vai achando tudo muito normal, a violência, o mal, o desprezo, e a gente não pode de maneira alguma celebrar isso, deixar que isso permaneça. Temos que lutar para que o bem esteja presente e vença o mal. Nós já comentamos no capítulo anterior que nós temos que conversar com aqueles que estão ao nosso redor e levar a eles as experiências do Cristo, para que eles possam também tomar novo ânimo para isso. E nesse diálogo, né, Jesus, Humberto de Campos coloca sempre de maneira muito bonita, diz que Jesus o fitou brandamente e falou com serenidade. Eu vou ler. Jesus diz que a doutrina do Evangelho ou da Boa Nova é sempre produzir alegrias. Interessante, porque quando nós estivermos estudando o Novo Testamento, estivermos nos debruçando sobre as palavras do Cristo, temos que ter essa sensação de que isso nos traz alegria. Mesmo que o momento que tenha nos levado a procurar a leitura seja um momento triste, um momento desagradável, mas nós temos que entender que o Evangelho, a Boa Nova, a boa notícia, é para nos trazer alegria. E ele diz mais, pergunta assim para Bartolomeu: achas então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? Ou seja, isso é uma verdade. O Cristo está dizendo para Bartolomeu: creia no que eu te falo, que a Boa Nova traz alegria, porque eu vim acreditando nisso, porque eu sei que isso é a verdade. Então, ele dá uma receita aqui para que essa tristeza no coração de Bartolomeu se aplaque um pouco,
abaixa um pouco. Ele fala que primeiro é necessário o evangelho florescer nas almas das criaturas, antes de frutificar para os outros povos. Cristo está dizendo que tudo é um processo. A implantação desse reino de Deus através do Evangelho, da Boa Nova, da prática do bem, da alegria de se trabalhar com Cristo é um processo. Não existe frutificação sem florescer. E para florescer é preciso se plantar, semear, cuidar da semente para que ela possa brotar. Isso não é algo instantâneo. E essa não é a primeira vez que Cristo conversa com os discípulos sobre essa ótica, dizendo que isso é um processo. E o Cristo continua. Ele diz que a vida é a estrada prodigiosa que conduz aos braços amorosos de Deus. Que o trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia, e complementa dizendo que as manhãs e as noites são os momentos de serenidade e repouso. Bom, primeiro a gente tem que entender que quando Cristo fala que a vida é a estrada prodigiosa que nos leva aos braços amorosos de Deus, ele está nos dando uma lição da necessidade da encarnação como meio de aperfeiçoamento para que nós possamos encontrar o Pai, né? Porque sempre surgem aquelas questões, mas por que então que a gente tem que encarnar, já que nós somos espíritos e Deus pode tudo? Por que que a gente não faz essa evolução apenas no mundo espiritual? Porque é uma necessidade imposta, colocada por Deus, para que a gente possa aprender nos dois planos da vida, no material e no espiritual. Ele, quando coloca que as manhãs e as noites são os momentos de serenidade e repouso, me lembrou a questão 919A do Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho retirava a noite, tirava um pedacinho da sua noite, para que ele pudesse fazer as suas reflexões e tentar compreender como tinha agido durante o dia, se algum coração tinha sido machucado por ele, e o que ele podia fazer para melhorar no dia seguinte. Então, à noite, aquele momento do recolhimento, é um ótimo momento para que a gente possa, de uma maneira bem serena, bem consciente, com discernimento, retirarmos as lições do dia para que nós possamos evoluir e aproveitar a materialidade para caminharmos, nos conduzirmos aos braços de Deus. E ele continua dizendo que na atividade ou no descanso físico, há essa oportunidade do trabalho, da reflexão, aparece em uma hora, numa leve ação ou numa palavra humilde. Ou seja, todos os momentos da nossa existência material são momentos oportunos para a reflexão e para o crescimento espiritual. De que maneira? Aplicando e vivendo o Evangelho, as palavras do Cristo. É algo como se nós estivéssemos num processo de estudo e vamos estudar para um concurso e temos que entender que só vamos saber a matéria se nós nos estudarmos a matéria, nos debruçarmos sobre a matéria, fazermos exercícios. Assim é a vivência humana, numa relação, numa comparação um pouco pequena, mas que é isso. A gente tem que viver exercitando, praticando o Evangelho. Jesus continua e diz algo interessante, porque ele fala: a verdade, ela não exige nada, ela nos transforma. Isso me lembrou João 8,32, quando fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque ela liberta transformando. Ela liberta o homem, fazendo com que o homem entenda que os seus sentimentos, a sua maneira de encarar as coisas vão ser vistas agora sobre uma outra ótica.
Então, é importante ler esse capítulo e tirar essa beleza que o Cristo fala. A verdade não exige, transforma. Ele continua: é preciso considerar que a alegria, que vem do Evangelho, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Opa, pera lá, o que o Cristo está falando? Que nós que vamos exercitar a prática do Evangelho no dia a dia, precisamos trabalhar com alegria, coragem e esperança. Ou seja, não adianta fazer as coisas reclamando, não adianta resmungar e, enfim, Cristo pediu que a alegria, coragem e esperança sejam companheiros de cada dia. É um processo além do intelectual, é um processo que abrange um discernimento da consciência, uma abertura e transformação da consciência pela chegada da verdade em nossos corações. E ele prossegue. Ele tem algumas dúvidas, né? Ainda continua com algumas dúvidas, Bartolomeu, e pergunta: o Evangelho exige de nós uma fortaleza permanente? Exige de nós uma fortaleza que tenha alegria, coragem e esperança para superar esses momentos. Bartolomeu ainda pergunta: quando os negócios do mundo nos são adversos e quando tudo parecer em luta contra nós, como devemos agir? O Cristo diz para ele: qual é o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? O Cristo está sempre nessa relação de responder uma pergunta, propondo ao seu interlocutor uma outra pergunta que provoque no outro um exame de consciência, uma busca pela resposta. E é a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem que deseja marchar para o amor e para as luzes de Deus. Então, que coisa linda, né? Como é que a gente vai atravessar esses momentos de dificuldade? A gente vai atravessar esses momentos de dificuldade iluminando o nosso interior, transformando a maneira como a gente vai agir na direção do outro, para que o outro entenda que nós estamos sendo transformados e as adversidades que a vida trouxer para nós agora serão claramente enxergadas por nós, porque nós vamos estar com a luz do Evangelho acesa, como uma lanterna a nos guiar pela frente. E uma das últimas dúvidas de Bartolomeu é: mestre, e não será justificável a tristeza quando perdermos um ente querido? Pergunta bem direta e objetiva de Bartolomeu e totalmente pertinente. E aí o Cristo responde: mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Então, o evento morte, o desencarne, é apenas um evento natural que nos leva de novo a vivermos e convivermos no nosso mundo espiritual. A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Jesus falou: eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e alegria. Nós temos que ter a ideia que, como semeadores da palavra do Cristo, devemos levar paz e alegria a todos. Esse evento da morte, onde é natural a tristeza, o acabrunhamento daqueles que perderam seu ente querido, é um momento em que nós temos que estar atento para levar paz e alegria, cada um no seu momento e da sua maneira correta e exata, sem atropelarmos nada. E aí Bartolomeu passa a recordar as razões da sua tristeza, né, que eram intraduzíveis até o diálogo com Cristo, mas ele passa a dizer que encontrou em seu coração os motivos para os quais ele tem que trabalhar firmemente. E aí
Eu deixo algumas reflexões aqui no final, como sempre. Como é que nós estamos tratando a nossa convivência do Evangelho no dia a dia? Isso é um fardo para nós? Isso tem causado um peso muito grande vivermos o Evangelho? Porque o Cristo nos pede e nos diz que o Evangelho tem que ser vivido com alegria, tem que preencher os nossos corações de alegria. Nós temos que ter coragem, esperança nessa vivência material e levar ao próximo tudo aquilo que nós pudermos de melhor. Então, vamos aproveitar as reflexões, vamos tirar sempre aquele momento de serenidade no final da noite ou quando nos sentirmos mais aptos a isso e fazermos reflexões sobre os nossos comportamentos, sobre os nossos pensamentos, para saber como estamos agindo, levando a palavra do Cristo aos nossos irmãos. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.